Boa tarde, pessoal. Gravando aqui a aula porque hoje pela manhã não deu certo por causa da internet, né? Aí assim, só dando continuidade aí às teorias de origem da vida. Na semana passada a gente viu a origem do sistema solar, a questão da Terra primitiva, como eram as condições de vida naquele tempo, né? E hoje nós vamos ver as teorias de origem da vida no que diz a biogênese e biogênese, certo? Então, a biogênese ela também é considerada uma teoria de geração espontânea. O que é uma geração espontânea? É algo que surge a partir do nada, né? Ou a partir de algum princípio ativo. No caso de Aristóteles, ele era um filósofo grego, né? Que ele teve grandes contribuições não só para a área das ciências, mas também como na matemática, entre outras. Ele acreditava que as rãs elas surgiam a partir do lodo, porque ele via, né, naquele tempo não se tinha lá muito conhecimento sobre reprodução de animais menores, não tinha esse conhecimento de que a gente tem hoje. Então como eles tinham costume na época, né, de ver as rãs associadas a lodo ou a lugares úmidos, que é onde elas realmente ficam, eles acreditavam que elas surgiam a partir disso. E o lodo, no caso, seria esse princípio ativo que daria origem a ela. Mais tarde, o Jean-Baptiste Remonte, ele criou até uma teoria de como você poderia criar rato, né? Por exemplo, como é que surgiriam os ratos? Se deixassem as camisas suadas, sujas e um pouco de trigo durante 21 dias num local com pouca luminosidade, quando você fosse olhar depois de 15 dias, você encontraria o quê? Encontraria esses camundongos, encontraria os ratos, né? Então ele acreditava que esse princípio ativo, no caso, ficava a critério da camisa suada e do trigo, né? Que seria, no caso, a partir disso que iria se criar os ratos. Então a biogênese, ela vem como a teoria que acredita que as formas vivas podem surgir a partir da matéria bruta em determinadas circunstâncias, desde que essa matéria bruta não seja dotada de um princípio ativo, né? Seja dotada de um princípio ativo. Mais tarde, um dos grandes cientistas, né, que defenderam piamente nessa teoria foi o Redi, né? Francesco Redi. Ele era médico e biólogo também, e ele acreditava que os vermes, né, que dão origem às moscas, nos casos, eles surgiam a partir de carnes apodrecidas, né? Ele deixava a carne dentro de um frasco e depois de 7 dias, mais ou menos, que ele ia observar, tinha mosca sobrevoando. Então ele acreditava que as moscas surgiram a partir daquela carne apodrecida. Esse seria o princípio que daria origem à mosca, né? Então ela surgia a partir disso, né? Ele não tinha ideia de que, na verdade, as moscas depositavam ovos, né? Esses ovos se transformavam, eclodiam em larvas e depois se transformavam nas moscas, né? Por questão de metamorfose. Mas ele acreditava que era o princípio ativo de como eu poderia criar moscas através disso. Aí tá aí um experimento. Aí o que aconteceu? Foi muito fácil de derrubar essa experiência do Rand, né? O que o rapaz fez? Ele, aqui seria o experimento do Rand, né? Ele colocava essa carne, deixava uns dias apodrecendo, no caso que ele colocou peixe e carne, e viu que depois de mais ou menos 7 dias as moscas estavam, né, aqui. Então, o princípio que tinha dado origem a essas moscas seria justamente ela estar em contato com a carne, né? Aí, para derrubar essa teoria dele, o que aconteceu? Foi feito o mesmo experimento, só que dessa vez foi colocado uma telazinha, né? Fazendo o quê? Tampando esse frasco aqui para que as moscas não tivessem contato com a carne, né? Aí eles observaram que não era exatamente a carne que fazia com que surgissem as moscas, porque que ela nem chegou a ter contato, né?
eles observaram que as larvas ficaram, na verdade, em cima do pano. Ou seja, as moscas depositavam alguma substância aqui que fazia com que surgissem essas larvas, não exatamente por conta da carne. Então, de certa forma, essa hipótese não foi confirmada por conta desse experimento. O Leeuwenhoek, né, ele é cientista e também construtor de microscópicos. Ele descobriu os micro-organismos aí no caso da bactéria, certo? Quando surgiu-se essa questão dos micro-organismos, a teoria da geração espontânea ela teve novamente muita força, né? Porque eles não imaginavam como é que poderia surgir esses micro-organismos, que princípio, o que dava a vida deles. Então acreditavam que ela surgia a partir do nada. Na época, também teve uma briga, né? Briga sim, uma disputa, né? Entre os cientistas, que um defendia a biogênese e o outro a outra teoria que é contrária à biogênese, né? Então, Nida, ele demonstrava que caldos aquecidos, né, e tampados permitiam o desenvolvimento de micro-organismos, que foi descoberto aqui pelo Leeuwenhoek. Aí, no caso, como eu falei, isso veio reforçando a teoria da biogênese. Aí está aí o experimento dele. O que é que o Spallanzani fez, né? O Spallanzani, após 25 anos, ele demonstra que esses caldos, né, fervidos, tampados, no caso, ele não permitiria que esses micro-organismos se proliferassem aqui. Porque o que acontecia? Se vocês observarem, né, o Nida, ele pegava e fervia o frasco e deixava, tanto fervia o frasco sem a rolha, como também deixava exposto no ambiente aí sem também tampar. Aí o Spallanzani veio e fez o contrário. Ele ferveu também o caldo com o mesmo princípio do outro. Só porque ele ferveu com essa rolha, né, não ficou exposto a um ambiente. Então ele veio e reforçou a teoria da biogênese. O que era essa teoria da biogênese? É a teoria que fala que um ser vivo só pode dar origem a outro, né? Que necessita surgir a partir de um já pré-existente, certo? Essa é a teoria da biogênese. A biogênese é geração espontânea e biogênese é a que surge a partir de outro. Então, depois disso, eles ficaram um tempo debatendo, né? No caso, Nida falava que Spallanzani tinha cortado o princípio ativo pelo fato dele ter tampado. Aí, o que aconteceu? A Academia de Ciências, na época, ela propôs um prêmio, né? Para quem conseguisse provar qual das duas teorias estava correta. E daí, então, surgiu-se o nosso biólogo e conhecido com os métodos até hoje, Louis Pasteur. Ele conseguiu derrubar de vez essa teoria da biogênese, né, que dizia que as coisas surgiam a partir do nada, através de um experimento que é chamado experimento do frasco do pescoço de cisne, né? O que esse experimento fazia? Novamente foi-se utilizado o caldo, né? Utilizou-se o caldo, colocou essa tampa aqui em forma de pescoço de cisne para poder dificultar a entrada dos micro-organismos, aquecida como uma forma de esterilizar, né? Então, se tivesse algum micro-organismo aqui, ele já morreria devido à alta temperatura. E, posteriormente, fervia o caldo, né? Porque se tivesse no caldo algum micro-organismo, ele também morreria. O que ele observou depois disso, né? Que mesmo depois de um tempo, não surgiu nenhum micro-organismo, porque ele tinha sido esterilizado. E o outro ele destampou para poder fazer o controle, né? E viu que apareciam os micro-organismos. Então, com isso, ele percebeu que esses micro-organismos eles vinham através do ar. Então, ele conseguiu derrubar aí a teoria da abiogênese, certo? E era só isso por hoje. Na próxima, nós vamos ver a teoria da panspermia.